galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema genital masculino, mais necessariamente sobre a via espermática. E também será tirada algumas dúvidas com relação à vasectomia. Por exemplo, algumas pessoas têm até receio em fazer vasectomia porque acham que vai deixar de eliminar a testosterona. Mas não tem nada a ver, até porque a testosterona é um hormônio e, como tal, vai ser eliminado através dos vasos sanguíneos. Mas, para isso, é necessário que vocês entendam a videoaula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estudo de gravação, vamos entender aí de casa como é que o espermatozoide ele é produzido, bem como ali no final nós vamos explicar um pouquinho aí sobre a produção também da testosterona e como ela vai ser eliminada. Primeiramente, vamos esclarecer algumas dúvidas com relação ao sistema genital masculino. Por exemplo, quais são os componentes do sistema genital masculino e como é que ocorre essa liberação aí do espermatozoide? O sistema genital masculino ele é constituído aí pela via espermática. O que seria essa via espermática? A via espermática é constituída aqui, ó, pelos túbulos seminíferos, né, que são as estruturas aí presentes aqui, ó, na gônada masculina, aqui é o testículo, ok? Gônada masculina é a estrutura responsável pela produção do gameta masculino, que é o espermatozoide. O gameta masculino ele começa a ser produzido aqui, ó, por esses túbulos seminíferos, que contêm aí células específicas, que são as células espermatogênicas, né? Então, tá aqui, ó. Aí, então, desses túbulos seminíferos, né, vão dar origem a uma série de outros túbulos, como aí os túbulos retos. Aí, por sua vez, vai estar formando os ductos eferentes. E aí, então, desses túbulos ductos eferentes, vai formar aí o epidídimo. O epidídimo é um órgão todo enovelado, ele tem 4 centímetros, mas se pudesse esticar esse epidídimo, ele teria em torno aí de 6 metros de comprimento. O espermatozoide ele fica ali durante mais ou menos 14 dias, maturando. Para que isso? Para que ele possa adquirir um formato ideal, para que ele possa fertilizar aí o ovócito 2, transformando ele em ovo, ok? Mas também ele pode ficar ali no espermatozoide por até, né, alguns meses. Se ele não for eliminado durante a ejaculação, ele pode ser reabsorvido. Até porque aqui o epidídimo ele é constituído por um epitélio que tem esterocílios, que é capaz de reabsorvê-lo, ok? Então, passando aqui do epidídimo, né, ele é constituído por 3 porções do epidídimo, por uma cabeça, por um corpo e pela cauda. A cauda já não é tão enovelada, né? E dá continuidade a uma estrutura de 45 centímetros chamada de ducto deferente. Assim como o epidídimo, o ducto deferente ele também pode armazenar o espermatozoide aí por alguns meses. E caso ele não seja eliminado, né, durante a ejaculação, pode também reabsorver o espermatozoide. Como é, então, que consegue, né, fazer essa passagem do espermatozoide? Visto que, olha só, tem que subir, né? Aqui existe uma musculatura lisa, toda organizada. E aí o espermatozoide ele sobe através de movimentos peristálticos. Eu acredito que vocês já devem ter escutado em outras videoaulas o movimento peristáltico. Sim, vocês viram o movimento peristáltico no sistema urinário, viram o movimento peristáltico no sistema digestório principalmente, e aqui também. O movimento peristáltico é aquele movimento unidirecional, naquela direção. Quer dizer, não volta não, a não ser que outras forças aí façam com que ocorra um refluxo. Mas nesse caso não vai acontecer volta não. Então aqui, ó, por movimentos peristálticos, o espermatozoide ele sobe. E aí, então, ele vai se encontrar com o ducto da glândula seminal. Aí ele forma, então, um ducto de mais ou menos 2 centímetros, que é chamado de ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório, ele vai desembocar na parte prostática da uretra. Por que parte prostática? Porque a uretra vai passar dentro da próstata. Afinal de contas, a uretra ela é o órgão comum aqui
no sexo masculino, tanto para o sistema urinário, como também para o sistema genital. Diferente da uretra feminina, que serve somente para a passagem da urina. Aqui no sistema genital masculino, né, a uretra serve tanto para a passagem do espermatozoide como para passagem da urina. Então, serve para os dois, sistema genital masculino e também para o sistema urinário. Só que os dois não acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Quando estiver passando o espermatozoide, o ósseo interno da uretra se fecha, passando aí, né, somente o espermatozoide. Então, ocorre a liberação na uretra. A uretra ela tem 3 porções. Quem seriam as porções? A parte prostática da uretra, né? Então aqui seria a parte prostática, então, parte prostática da uretra, porque passou dentro da próstata. Essa porção tem mais ou menos aí em torno de uns 3 centímetros. Abaixo dessa parte prostática da uretra, existe a parte membranácea, que vai passar ali ao nível dos músculos profundos do períneo. Tem mais ou menos ali, ó, em torno, né, então aqui é a parte membranácea, em torno de 1 centímetro. Abaixo, né, tem a porção esponjosa da uretra, que vai ter em torno aí de mais ou menos uns 15, 16 centímetros. Então, aqui seria a parte esponjosa da uretra. Então, toda essa porção aqui é a parte esponjosa da uretra, encaminhando, então, o espermatozoide, né, para o meio externo. A uretra masculina tem uma diferença com a uretra feminina, que ela é tortuosa, né, e tem aí essa diferença em relação a centímetros, que fica aí em torno de 20 centímetros, né, servindo tanto para a passagem da urina como para o espermatozoide. Bem, essa é a via espermática, mas qual seria as glândulas anexas? Porque afinal de contas o espermatozoide não vai passar sozinho, não. Ele tem que ser nutrido, e ele é nutrido pelo líquido seminal. Afinal de contas, sêmen é líquido seminal mais espermatozoide. Nós temos aí 3 glândulas anexas, que seria quem? A glândula seminal, a próstata, e essa aqui que é a glândula bulbo-uretral. Vamos começar lá pela glândula seminal. A glândula seminal promove aí a produção de 60% do líquido seminal. Mas o que tem nesse líquido? Tem um açúcar, que é chamado de frutose. A frutose, por ser convertida aí em ATP, contribui para a mobilidade aí da cauda do espermatozoide. Ela é responsável, né, pela produção aí de frutose e por outras substâncias, como substâncias coagulantes, né? Mas não é a mesma substância coagulante aí do sangue. São substâncias aí diferentes. Tanto que após 5 minutos, né, eliminado aí da uretra masculina, a tendência é o quê? A tendência é esse sêmen se coagular, ok? Além da glândula seminal, existe também a glândula bulbo-uretral. Essa aqui contribui com uma quantidade mínima aí, de líquido seminal no sêmen, né? Vai eliminar uma substância alcalina que serve para neutralizar a substância ácida, né, da urina que estava presente aqui na uretra. Além da glândula bulbo-uretral, né, que vai estar profundo ao músculo, dentro do músculo profundo do períneo, existe também a próstata, que vai estar inferior à bexiga urinária. A próstata ela contribui para mais ou menos aí uns 25 a 30% do líquido seminal. Ela vai conter ácido cítrico, que vem lá do ciclo de Krebs, né, e serve também para a produção de ATP. Contudo, o seu líquido ele é um pouquinho mais acidificado, ele não chega a ser alcalino, como no caso da glândula seminal. Mas, como a glândula seminal ela contribui para a maior parte aí da produção do líquido seminal, não vai estar influenciando tanto na qualidade aí do sêmen, né, quanto a sua alcalinidade. Então, no geral, o sêmen ele é alcalino. Mas além desses 3 aqui, né, quem também está contribuindo para
para a formação do líquido seminal são aqui, ó, os túbulos seminíferos, que eles também produzem uma quantidade mínima, aí, até porque ele precisa impulsionar em direção ao epidídimo, ok? Mas ali, ó, além delas, né, estar produzindo aí o líquido seminal, vamos pensar com relação a uma vasectomia, né? O indivíduo ele não quer mais liberar o espermatozoide, ele quer liberar um sêmen infértil. Como assim? Não quer, né, mais ter filhos, não quer mais ter essa opção. Então, ele opta por uma vasectomia. O que seria vasectomia? Vasectomia é o corte aqui no ducto deferente. Então, cortou o ducto deferente, não vai mais eliminar o espermatozoide. Até porque o espermatozoide começa a produzir daqui, ó, nos túbulos seminíferos. Lá no túbulo seminífero existe uma célula específica, essa célula específica, ela tem um nome, é chamado de espermatogônia, e ela tem aí células sustentaculares, né, que são as células de Sertoli, no qual vai estar aí oferecendo toda a sua sustentação, nutrição para o desenvolvimento do espermatozoide. O espermatozoide vai ser produzido normalmente, só que quando ele chegar ao nível do ducto deferente, ele vai ser reabsorvido, porque ele não continua seguindo a sua trajetória. Mas agora, com relação à testosterona, entre os túbulos seminíferos, existem as células intersticiais responsáveis pela produção da testosterona. A testosterona, por ser um hormônio, vai cair nas veias testiculares, que são responsáveis aí por encaminhar o hormônio ao sangue. Então, as características sexuais masculinas vão se manter, independente do homem fazer ou não a vasectomia. Então, está respondida a pergunta aí de muitos acharem que, eu vou fazer a vasectomia, então é a mesma coisa de castração. Não, castração é a remoção do testículo. Vasectomia é o corte aqui, ó, no ducto deferente. Aí, existe um outro caso clínico, por exemplo, criptorquia. O que seria isso? É quando o testículo ele não desce para o saco escrotal, ou também conhecido como escroto. O escroto é uma bolsa, então tá aqui, ó, escroto, que sustenta, protege e oferece a temperatura ideal para a espermatogênese. Então aqui fica alojado os testículos, e a temperatura ali fica 2 a 3 graus abaixo da cavidade pélvica. Lá por volta do 7º mês de vida intrauterina, vai acontecer ali o desenvolvimento, né, dos testículos próximo aos rins. Aí, os testículos, né, depois que eles se desenvolveram próximo aos rins, eles descem para o escroto e lá eles ficam armazenados. O que vai acontecer? Quando atingir o período da puberdade, a temperatura ali vai girar em torno de 2 a 3 graus abaixo da temperatura da cavidade pélvica, oferecendo a temperatura ideal para a espermatogênese. Contudo, se o testículo ele não desce, que é o caso clínico chamado de criptorquia, há necessidade de fazer a cirurgia, né? Geralmente se faz até os 18 meses, né, de vida, enfim. Por quê? Porque se chegar ao período da puberdade, pode e vai acontecer, né, como a temperatura é muito alta, não permite então aí, né, acaba destruindo as células responsáveis pela produção do espermatozoide, o que leva então à infertilidade masculina. Para vocês terem uma ideia, por ml de sêmen, há uma produção de 50 a 150 milhões de espermatozoides. Um indivíduo que produza menos do que 20 milhões já pode ser considerado até infértil, ok? Então, o saco escrotal, ele se adapta às temperaturas. Por exemplo, no dia do frio, há um enrugamento do escroto, aproximando o testículo à cavidade pélvica. Já no calor, o que vai acontecer? A musculatura que o constitui tende a relaxar, permitindo uma maior circulação de ar nessa cavidade escrotal. Então, um arejamento ali naquela região, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e também se inscreve no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!